E outra dúvida que sempre tem, né, a maioria das pessoas quando vai contratar qualquer serviço ou fazer qualquer compra, antes de fechar o carrinho, sempre tem aquele famoso termo de serviço, termo de uso, né? Que ninguém lê, mas todo mundo assina e não sabe que assina, ou sabe e faz aquele famoso assinar sem ler. Qual que é a importância desses termos de serviço, termos de uso? Quais são as diferenças entre essas diferentes nomenclaturas? Para que elas servem? Por que elas são importantes? E por que o cliente precisa prestar atenção nisso e o webmaster, o web designer precisa ter termos de serviços muito claros ou um contrato de serviço? Como é que tu entende esse mundo legal dos termos de serviço? Esse panorama legal do direito digital é extremamente recente, né? O Marco Civil da Internet, uma lei que começou a reger as relações da internet, ela é de 2014, né, de julho de 2014, e ela estabelece que todas as páginas de internet, todas as aplicações, na realidade, o nome que ele utiliza é aplicação de internet, né, ou provedor de aplicação. Todas as páginas devem ter, no mínimo, 2 documentos. Um termo de uso, que vai explicar a mecânica do site, o uso da propriedade intelectual que está no site, se pode copiar, se pode reter uma cópia, se você pode replicar, enfim. Como é que você vai utilizar, se tem usuário, as regras de uso, penalização de usuário, todo o limite de utilização daquilo que é ofertado no estado que se encontra. A política de privacidade vai falar sobre a coleta, o tratamento e o uso dos dados das pessoas que acessam o site. Desde o mero acesso, quando aplica-se um cookie, as diversas pixel tag, todas as tecnologias para identificar, né, os visitantes, até a coleta de dados de formulários, de pagamentos, e você já entra na série do e-commerce, por exemplo. Então, todo site deve ter uma política de privacidade explicando, justificando e determinando por quanto tempo vai guardar e utilizar todos os dados que necessita para funcionar e um termo de uso que explica a mecânica de utilização do conteúdo. Isso é o mínimo que se deve ter, né? E quando você entra numa aplicação, num site, tem um formulário e tem aquele checkbox, né? Aceito todos os termos, né? Como quem diz, transfiro todos os meus bens para a pessoa. Ali vai explicar como o serviço vai ser ofertado. A gente não pode confundir contrato com usuário de prestação de serviço com o termo de uso. A legislação brasileira ela diverge das legislações americanas e europeias, vamos colocar assim, de modo geral. Então, no Brasil, você precisa ter a política de privacidade, o termo de uso e um contrato com o seu consumidor na venda de serviço ou produto. Esse contrato ele é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ao aceitar alguma coisa num formulário para contratar produto ou serviço, o que está escrito ali são todas as regras de utilização. O direito à desistência, por exemplo, se você vai poder desistir ou não, porque nem todo serviço comporta desistência. Não, por exemplo, eu pedi um alimento pela internet, mas você já consumiu, como é que você vai desistir? Não tem como devolver. Eu fiz um curso online, ao final do curso só falta o certificado. Então você vai determinar quanto o usuário pode consumir até que ele tenha ou perca o seu direito à desistência. Demonstrar as relações, o Código de Defesa do Consumidor exige isso. Então ali vai colocar muito clara qual é a relação, qual é o produto que está sendo entregue, quais são os limites do serviço, quais são os direitos do consumidor e quais são as obrigações do fornecedor de produto ou serviço. Ao aceitar, você sabe exatamente o que está sendo dito para você. Claro que cláusulas absurdas vão ser desconsideradas, mas é importante que tenha aquilo. E normalmente você vai aceitar 2 checkboxes, um dos termos de serviço e o outro da publicidade. Se você quer receber notificações, informações sobre campanhas, então a inserção de dados em bases, coleta de e-mail, ela deve ter o opt-in, a aceitação para receber essa publicidade. A partir daí você começa a produzir as suas campanhas de acordo com o que diz o seu contrato. Então, a tua política de privacidade, o teu contrato com o teu consumidor, vai dizer que você pode utilizar os dados coletados para enviar ofertas de produto ou serviço, como ele também pode vir a permitir a troca desses dados com parceiros comerciais, para aumentar também o número de produtos e serviços vendidos. Então é importante especificar quais dados você vai coletar, qual é a destinação desses dados, se você pretende trocar essas informações com parceiros comerciais e estipular isso tudo num documento, uma política de privacidade. E é importante também saber exportar isso, essas informações, caso você tenha necessidade de informar alguém, enfim, ou uma investigação em situações
judiciais ou extrajudiciais. Uhum.